Are you happy to be in Paris? Então hoje a gente vai falar sobre a diária onde a gente transformou um moinho na casa da Celina. Meu nome é Alexander. Meu nome é Luiz. Você já está o Sim e esse é o Cozinhando com a Z97. E a nossa receita de hoje vai ser um prato muito popular na França, que também teve um filme, né, com o nome dele, que é o Ratatouille. Então, para vocês entenderem, quem ainda não conhece, é basicamente legumes picados, o nome Ratatouille vem disso. Na locação de hoje a gente escolheu um moinho para representar a casa da nossa personagem, que vai ser a Celina. Nesse mundo que ela tá vivendo, ela é um mundo meio distópico. Então a gente escolheu esse local que é um pouco mais antigo para representar isso. A gente teve que levar muita coisa, então mostrar bastante do make-off que a gente fez. E novamente, reforçando, nessa locação a gente só tinha o moinho em si, a gente não tinha nada de mobiliário interno. Tudo isso a gente teve que levar e vocês vão conferir agora. Então, primeiramente, para esse prato, a gente vai ter que fazer um molho. E enquanto isso, a gente também vai picando esses vegetais. O tomate não é um vegetal, é uma fruta. Fatos importantes aqui, conhecimento com Z97. Enfim, assim a gente consegue preparar tudo porque depois a gente vai levar pro forno e a propósito, vó, um beijão pra ti, que nos emprestou esse forno, porque nosso estúdio não tem forno, né? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque assim, a gente sempre faz aqui, né, o processo quando a gente fala, mas a gente teve um pequeno problema no áudio, então a gente tem só a imagem e não tem nossa voz, né? Então agora que a gente já picou tudo que vai no molho, a gente vai refogar a cebola e depois de deixar ela bem douradinha, a gente vai adicionar o tomate. Aqui a gente trouxe o tomate cereja também para conseguir dar uma encorpada no molho, mas não precisa ser, pode ser só o tomate normal, não precisa misturar os dois. A gente também vai adicionar então os temperos, que vai ser o tomilho, o manjericão e também o alecrim. A gente também já picou em rodelas a parte que vai no forno e depois na forma, né? Esse primeiro dia, então, a gente escolheu gravar super cedo na manhã, porque a gente queria chegar lá no local e ainda a gente tinha que levar muita coisa também, né? Mas a gente achou que o local estava muito vazio, né? Então a gente teve que levar mais coisas porque tava com medo que não ia preencher. Mas dando spoiler no final, deu tudo certo. Ai, bens a Deus, que fome. E é um lugar que seria, tipo, bem sem condições, assim. A gente trouxe uma estufa que é, tipo, dos anos 70, que a gente vai usar no set, né? Chegou a blogueira. O que é isso daqui, Jesus? Ó, tu percebe que na frente não entrega muito a idade. Por exemplo, nos lados já entrega agora esse design. Que 60s. A gente também saiu muito cedo pra fazer essa gravação, porque a gente tinha uma cena muito longa, com muitos diálogos, e a gente pretendia gravar em um dia só. Mas a gente teve que ainda estender para mais um dia, então a gente foi numa sexta, gravou numa sexta, e depois a gente teve que gravar de novo numa segunda-feira, porque realmente não tinha como finalizar no primeiro dia, né? E felizmente a gente tinha essa locação que tinha essa possibilidade de segurar lá por mais 2 dias, e aí sim gravar na segunda-feira quando a gente voltou lá. Então a gente tá aqui na casa da Celina, agora nesse momento a gente tá arrumando o cenário para compor, então, esse mundo distópico onde se encontra a casa dela. Aqui a gente tem mais a parte da cozinha, o nosso forninho. E aqui então vai ficar o computador, que o Rafa tá montando ali, algumas tralinhas, a mesa onde tá as principais. Quem é aquela pessoa ali? Uma pessoa ali, vamos ver. Celina. Gente, não dá. Então a gente vai, olha aqui, a gente vai posicionando de novo, uma a uma, pra conseguir dourar todas. Então a gente vai colocando num recipiente pra conseguir dispor ela no formato do Ratatouille depois, que são todas bem alinhadas. Como a gente tá trabalhando esse roteiro, ele traz espaços que eles são um universo distópico, né? Então, pra gente conseguir trazer um pouco desse ponto da nossa cultura local, a gente conseguiu associar elementos, tanto da vegetação, como o Luiz falou, e trazer isso pra não parecer, beleza, é um filme feito no Brasil, não parece que é no Brasil, porque esse é um comentário que muitas pessoas fazem, né? Nossa, ficou tão legal, não parece ser no Brasil. Mas não é essa a ideia, é mostrar que pode ser uma coisa muito legal e feita aqui. Então a gente faz traz... sentido, né, pra região e isso. Pro cenário que a gente queria retratar no filme, né? Exatamente, porque assim, a gente produz isso aqui, todas as pessoas que ajudam a gente
que, enfim, os donos desses espaços são daqui, são locais, né? Então a gente quer trazer isso e conseguir realmente valorizar toda essa cultura. Até nessa locação a gente não tinha um setup de iluminação tão difícil de trabalhar quanto a garagem de carros, né? Era um ambiente mais fechado, com pouca iluminação, então a gente pode trabalhar de uma forma melhor, né? Como vocês puderam ver, e quem não viu ainda o primeiro episódio que a gente trouxe um pouco do restaurante, vai estar o card aqui, mas você vê depois que terminar de assistir esse vídeo. E assim, o grande contraponto entre os dois espaços era realmente essa questão da iluminação. Lá a gente não tinha controle nenhum, e aqui, como a gente tinha aberturas menores, a gente pôde realmente manipular esse espaço. A gente tinha uma cena central, em que a gente teria as duas personagens conversando, e nesse ponto, assim, da cena, a gente queria que tivesse um ar mais quente, assim. Então, agora a gente tá mudando a cor dessa lâmpada, porque ela é muito branca, e a gente quer um tom um pouquinho mais caliente, assim, eu diria. Então a gente vai ter essa iluminação aqui, a gente tampou tudo já, o teto, pra conseguir controlar, né? Mas a gente provavelmente vai fazer alguns furos assim pra ter essa luz transpassando pela fumaça, né? Vai ficar bem bacana. Vai ficar perfeito aqui o fogo, tudo! Ficou lindo essa cena! Nessa locação, a gente só tinha realmente o interno dela. Por mais que vocês viram algumas imagens do externo, a gente não vai usar no filme, a gente vai usar o externo em um outro local que tem uma semelhança com esse, mas realmente só pelo telhado. Porque nessa outra locação, ela é mais envolvida de concreto, tem a madeira também, e a pedra, mas que faz esse contexto do todo desse mundo paralelo. E nesse espaço que vocês vão ver em episódios futuros, que a gente vai fazer todo esse universo, né, acontecer realmente esse bairro, é uma fábrica que hoje ela é ativa, então a gente não tinha essa disponibilidade de gravar dentro do espaço. Por isso que a gente precisou trazer um espaço que tivesse a mesma linguagem, mas que fosse em um outro local. Primeiro episódio com plateia ao vivo. Então eu poder pedir se vai ficar bom ou não a receita. Ficou uma delícia. Ficou uma bosta! Nesse segundo dia, a gente teve a oportunidade de regravar algumas coisas que ficaram em falta no primeiro dia. Isso é muito bom e raro, de certa forma, porque nem sempre a gente tem essas locações, né? Então a gente tinha arrumado tudo lá, não deu pra gravar no primeiro dia, a gente tinha que se virar, então, pra gravar nesse segundo dia. Mas tinha a possibilidade, então não é sempre que acontece isso, mas como aconteceu, a gente tinha como trazer mais qualidade para o segundo dia, com mais trabalho na iluminação, trabalho até mesmo na parte da atuação delas, né? Imprevistos vão acontecer, né? Então, tipo, a gente tinha o planejamento de gravar toda essa sequência em um dia só, né? Apesar de serem duas sequências separadas, elas são na mesma locação, e acabou que a gente não conseguiu, né? Era uma cena com muitos diálogos e acabou se estendendo, que a gente acabou deixando para um outro dia. E assim, apesar de tudo isso e com todo esse espaço que foi bem difícil de montar, quando a gente viu esse resultado depois, porque na hora da gravação a gente não consegue, né? Muitas cenas pra cumprir ali, tem todo aquele cronograma que a gente segue pra conseguir ficar dentro, né? Tipo, o máximo possível. Mas aí depois a gente sentou e a gente assistiu e o resultado ficou assim muito massa mesmo. E a gente viu que valeu a pena e a gente fez tudo como tinha que ser feito. Desde o 3D pra gente saber o posicionamento das luzes, é uma sensação que a gente já queria trazer antes, então a gente já sabia exatamente como fazer. E aí depois disso, a gente vê isso na tela, então foi realmente muito satisfatório. Então agora que a gente já terminou de fazer esse processo na frigideira, com a berinjela e a abobrinha, a gente vai começar a montar já na forma. Então agora que a gente já finalizou toda a disposição aqui, a gente vai colocar um papel alumínio e vai levar pro forno. O forno da avó, né? Não dá pra esquecer. Obrigado, vó. Merci beaucoup, minha vozinha. Que linda. Então, enquanto a comida fica pronta, a gente quer convidar vocês a continuarem acompanhando a gente, porque tem muita coisa boa pra vir por aí. A gente já teve um feedback muito legal de tudo que já tá acontecendo, mas o melhor ainda tá por vir. A gente vai ter cenas assim que vai demandar muito trabalho, mas porque vai ficar muito massa. Tipo, o planejamento já tá a toda, assim, a gente já tá com quase tudo confirmado. Então, fiquem ligados aqui, porque a gente tá muito ansioso e eu acho que vocês também estão. Quem tá acompanhando a gente desde o início sabe tudo que a gente já passou pra estar até aqui, que a gente chegou nos 50% do filme, né? Vai ter duna, vai ter rio, vai ter... Ai, meu Deus! O que? Jason, corta! Are you liking Paris? Então a gente já tá com o prato finalizado aqui, o Ratatouille à la Z97. Ficou muito lindo, como você pode ver nessas cenas, agora a gente vai provar.
Porque você sabe, né, gente, o conceito desse programa é pra gente realmente falar de filme, porque eu nunca fiz essa receita antes, ninguém aqui fez. Então a gente tá fazendo aqui pra... Não, ficou gostoso. Tá bom? A abobrinha tá bom. Tá bom? Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Então, se você tiver mais alguma ideia de alguma receita que a gente possa fazer, escreve embaixo que a gente vai dar uma lida. E também comenta o que você tá achando das produções e todo esse making off, né? Se você gostaria de ver mais alguma coisa, talvez algum dos personagens, mais conhecer um pouquinho mais. Porque a gente tem essa ideia também, mas a gente quer saber o interesse de vocês. Até o próximo Cozinhando, Cozinhando Side.